O inspirado coração de Ponciá ditava futuros sucessos para a vida da moça. A crença era o único bem que ela havia trazido para enfrentar uma viagem que durou 3 dias e 3 noites. Apesar do desconforto, da fome, da broa de fubá que acabara ainda no primeiro dia, do café ralo guardado na garrafinha, dos pedaços de rapadura que apenas lambia, sem ao menos chupar, para que eles durassem até o final do trajeto, ela trazia a esperança como bilhete de passagem. Haveria, sim, de traçar o seu destino. Esse trecho é de um livro que conta a história de uma moça, de uma jovem negra, que resolveu deixar tudo para trás, deixar a sua vida, os seus familiares, para tentar ganhar a vida na cidade grande. Essa é a história do livro Ponciá Vicêncio, da escritora brasileira Conceição Evaristo. Esse livro é leitura obrigatória do vestibular da Universidade Federal de Roraima, agora em 2022. Eu sou a professora Lana e vou trazer a análise completa dessa obra agora para você. Vamos aqui para a ficha técnica desse livro. O gênero é romance, o estilo de época é literatura afro-brasileira contemporânea. O tempo não fica muito bem marcado nesse livro, mas acompanhando aí a trajetória das gerações da família Vicêncio, nós conseguimos perceber que se trata da primeira metade do século XX. O foco narrativo é em terceira pessoa e o narrador desse livro vai fazer o uso de um discurso que nós chamamos de discurso indireto livre, onde as vozes dos personagens e do narrador, elas acabam se misturando e a gente não tem como saber onde começa uma e termina a outra. Certo? Bem, pessoal, as minhas primeiras impressões com relação a esse livro é de que é uma história muito bem escrita, é um livro que me tocou bastante, é uma literatura bastante sensível e que faz a gente pensar, ou pelo menos tentar entender o que é o Brasil de hoje. Quantas Ponciás, Vicêncios estão aí espalhadas pelo Brasil. Esse livro ele esfrega na nossa cara que a sociedade brasileira ela tem uma séria dificuldade de inserir o negro no seu corpo social. É um país que é marcado por um passado escravocrata e que continua convivendo com as raízes desse nosso passado de exclusão e é um preconceito que continua se perpetuando na nossa sociedade. A minha edição é essa daqui, da editora Palas, e ela traz uma nota introdutória muito legal da própria escritora, da Conceição Evaristo, onde ela vai dizendo pra gente que às vezes as pessoas vão pedir autógrafo dela e a chamam de Ponciá, como se ela mesma fosse a personagem do livro. E às vezes ela diz que nem corrige, porque pelo fato dela ser uma mulher negra, rola uma identificação aqui com a protagonista desse livro. Então, quando chamam ela de Ponciá Vicêncio, ela prontamente responde presente. Bom, pessoal, com relação à leitura, o estudante do ensino médio não vai encontrar nenhum tipo de dificuldade com relação à linguagem. É uma história que tem uma linguagem extremamente simples, extremamente coloquial. Não há o uso de expressões aqui que você vai ter que ir no dicionário, procurar o significado, nada disso. Talvez o que gere um pouquinho de desconforto é o fato de a história ser narrada de acordo com os flashbacks, né, com as memórias ali da Ponciá. Então há momentos ali que pelo menos eu tive que fazer umas pausas, voltar na leitura para saber exatamente localizar um tempo em que momento que aquela história está se passando. Mas nada que atrapalhe o fluxo da narrativa. Eu li esse livro em um dia, passei uma tarde, até porque a história é muito curtinha, né? E é um livro que consegue te prender do início ao fim. Certo? Então vamos aqui para o enredo da história. A nossa protagonista é uma moça chamada Ponciá Vicêncio, que mora numa comunidade quilombola e não fica muito claro em que estado brasileiro está localizada essa comunidade. Apesar da Conceição ela ser mineira, ela não localiza nessa região. Então, a Ponciá, ela vive com a sua família, o seu pai, que não é nomeado, em nenhum momento ela dá o nome dele, o seu irmão, que é o Luandi Vicêncio, a sua mãe, Maria Vicêncio, e há uma figura que morreu quando a Ponciá ainda era bebezinho de colo, mas que vai ser uma figura marcante do início ao fim do livro, que é o avô, o vô Vicêncio, que é como ela se refere a ele o tempo todo nesse livro.
Bem, pessoal, as primeiras eu vou organizar essa história de maneira linear para você ir acompanhando, mas entenda que é uma narrativa que é contada em zigue-zague, né? Ora está no presente, ela volta para o passado, então estou organizando aqui o enredo para que você consiga acompanhar o fluxo dessa narrativa. A Ponciá é uma menina que vive numa comunidade onde todo mundo se chama Vicêncio, ou pelo menos tem um sobrenome Vicêncio, mostrando aí um passado que foi marcado pela escravidão. E o coronel, que é dono dessas terras onde vive essa comunidade quilombola, é o coronel Vicêncio. Portanto, todo mundo que nasce naquelas terras tem o sobrenome Vicêncio. Ela vai contando a trajetória da família, né? O seu avô havia sido escravo, um escravo alforriado, o vô Vicêncio. E após o período da escravidão, esse tal de coronel Vicêncio acabou cedendo as terras para esses ex-escravos, né? De maneira ali muito estranha. Ele prometeu que iria passar para o nome deles, mas acabou que não passava para o nome. E tinha uma condição, para esses ex-escravos continuarem ali naquela terra, eles tinham que trabalhar para o coronel, ou seja, continuar trabalhando nas terras desse coronel. Então a gente vê uma comunidade negra, quilombola, que mesmo após a escravidão, continuava trabalhando em regime de semi-escravidão, tendo que trabalhar muito tempo durante o dia. O seu pai e o seu irmão passavam meses longe de casa. Quando não era plantando, era colhendo, né, era semeando, porque o trabalho era muito. Então, o tempo que eles tinham para plantar e para colher para a sua família era muito curto, né? Então, a gente percebe aí, fica bem claro para a gente que o governo brasileiro ele não deu nenhum tipo de suporte para essa comunidade que havia sido alforriada, para os negros que haviam sido alforriados, e não teve nenhum tipo de política para inserir esses ex-escravos no nosso corpo social. Então a Ponciá vai conviver pouquíssimo com seu pai, com seu irmão, porque eles viviam muito tempo distante. Ela passa a maior parte do dia, ou todo o dia, com a sua mãe, a dona Maria Vicêncio. E para complementar a renda ali da família, as duas trabalham modelando o barro, né? Elas fazem utensílios ali de barro. E a Ponciá conta pra gente que ela tem um talento muito grande para moldar ali o barro. Ela era responsável por buscar esse barro na beira do rio, né, que a sua mãe mandava, e ela sabia ali qual era o tipo de barro que era mais fácil de ser modelado. Ela tinha todo esse conhecimento, que é um conhecimento que era passado aí através das gerações, né? E como eu falei para vocês, elas duas eram muito talentosas, então qualquer casinha que fosse visitada ali dessa comunidade Vicêncio, você encontraria alguns dos utensílios feitos pelas duas, né? E quando o pai chegava desse período de trabalho ali, muito cansado, passava meses longe de casa, passava pouco tempo em casa, e ela lembra da sua mãe entregando para ele ali as vasilhas, as jarras, os jarros que ela produzia junto com a Ponciá para o pai vender ali na Terra dos Brancos, que é como eles chamam, né, que era onde o seu pai trabalhava. Então as memórias que ela tem de convivência com o seu pai são muito poucas, né? Mas tem uma figura masculina que vai marcar bastante a vida da Ponciá, que é o seu avô, como eu falei para vocês no início, o vô Vicêncio, né? Ela é uma figura central dentro dessa narrativa. O avô da Ponciá morreu quando ela era ainda um bebê de colo, morreu muito cedo. E ela, incrivelmente, apesar de ser um bebê de colo, ela tem uma memória muito viva de quem era esse vô. O seu avô, ele era um escravo alforriado e tinha uma das mãos dele cortadas, né? Ela chama que ele tinha um braço cotoco. E esse seu avô, ele andava sempre com o braço para trás, ele era muito velhinho, com a coluna envergada, e essa posição dele com a mão para trás, coluna envergada, é muito característico dele. Aos poucos, paulatinamente nesse livro, a Ponciá vai contando pra gente toda a história de vida do seu avô. O vô Vicêncio, ele era um escravo que se tornou alforriado. O problema é que mesmo depois que a alforria chegou, ele viveu uma vida muito triste, uma vida com muita dificuldade, passava muita fome. E em um determinado dia, ele ali desiludido com a vida, desiludido com tudo, assassinou a sua mulher,
a mãe do pai da Ponciá e tentou se matar. Antes ele cortou a mão, né? Mas ele conseguiu ser salvo antes de cometer o assassinato. Então o pai da Ponciá, ele vai conviver com um pai assassino, um pai que matou a sua própria mãe. Então o pai da Ponciá, ele tem bastante ódio do pai por essa tentativa de homicídio ali da sua mãe. Tentou inclusive matar os filhos, mas não conseguiu fazer isso. E aí depois desse acontecimento, o vô Vicêncio, ele vai enlouquecer. Ele costumava rir e chorar ao mesmo tempo. Então, ele passava o dia inteiro falando sozinho, rindo e chorando. E tem uma cena chocante nesse livro que o narrador vai falar pra gente que o pai da Ponciá, impaciente ali que o velho não morria, que o seu pai não morria, vai ter uma cena que ele vai sacudir o velhinho pra frente e pra trás. O velho ria e chorava ao mesmo tempo, mas ainda assim resistiu, não morreu. Como eu falei para vocês, no dia em que ele morreu, finalmente morreu, a Ponciá era uma garotinha de colo, mas ela, num determinado momento, a partir do momento que ela vai crescendo, já estava ali próximo de começar a andar, ela simplesmente desceu do colo da mãe e começou a andar na mesma posição que o seu avô costumava andar, com a coluna envergada, com o bracinho cotoco, como se fosse cotoco para trás. E isso vai surpreender a mãe dela, né? Caramba, o que está acontecendo com essa menina? Quando o avô morreu, ela era muito jovem, ela não conheceu o vô Vicêncio. E como é que ela pode ser tão parecida com ele? E não era só no jeito, tá, gente? A Ponciá, ela era muito parecida com o seu avô, nas suas expressões, no modo como ela passava muito tempo pensando, refletindo sobre a vida. Ela é uma menina que passa muito tempo no mundo da lua, né? Mas aos poucos, a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai tomando consciência do que é a sua família e do tipo de vida que eles levam. E ela vai começar a perceber que é muito injusto que os seus pais trabalhem tanto na terra dos brancos e que sobre pouco para essa família sobreviver. Um belo dia, ela ouve, em um dos momentos que seu pai volta da terra dos brancos, ela ouve o pai dela conversando com a mãe dela e ele fala sobre uma herança que o vô Vicêncio deixou para ela. E ela fica se questionando, poxa, que herança é essa? Então, há um mistério nesse livro. A Ponciá ouviu quando era criança que ela tinha uma herança para receber do vô Vicêncio. E ela vai passar a maior parte da vida dela pensando nisso, a imagem do vô Vicêncio o tempo todo presente nas suas memórias ali. E essa herança, o mistério dessa herança, ela só é revelada no finalzinho do livro pra gente, certo? Então, a Ponciá percebe que a vida ali na comunidade é uma vida que está fadada à miséria. Ela vai repetir a mesma história da sua mãe, do seu irmão, que sequer foi para a escola. O irmão dela não teve nem tempo de brincar, não teve tempo de ser criança. Quando já estava ali um pouco taludinho, como ela diz no livro, já crescidinho, ele foi levado para o pai para trabalhar na terra dos brancos. Então, é uma miséria, como eu falei para vocês, que se perpetua. A Ponciá não quer essa vida para ela. Ela é uma menina que sempre correu atrás de melhorias de condição de vida. Então, ela aproveita o período em que uma missão de padres católicos está ali na comunidade, alfabetizando as crianças. Ela agarra essa oportunidade e aprende a ler. Aprende a ler e a escrever. Então, depois que ela já está ali adolescente, ela percebe que tem uma carta na manga, ela sabe ler e sabe escrever, então ela decide que ela vai deixar tudo para trás e vai tentar ganhar a vida na cidade. O problema é que muitas pessoas ali da sua comunidade já saíram para tentar a vida na cidade. E as histórias que ela ouvia eram de pessoas que tinham se dado muito mal, mulheres que tinham se tornado prostituta, homens que haviam se tornado mendigos, pessoas que morriam de fome porque não encontravam emprego na cidade. Mas ela resolveu arriscar. E olha, a Ponciá, ela foi muito corajosa. Quando seu pai e seu irmão partiram, ela, de supetão, fala para a mãe: mãe, eu vou embora, eu vou tentar ganhar a vida na cidade. Ela não explica pra gente exatamente qual foi a reação da sua mãe. A sua mãe só ficou surpresa, né? Talvez nem acreditasse que ela realmente teria coragem de largar tudo e ir para a cidade.
E foi o que ela fez. No dia seguinte arrumou a sua trouxa, ela levou um pouco de rapadura, broa que a sua mãe fazia, tomou o trem e foi embora. A viagem foi extremamente desconfortável, extremamente penosa para ela, e ela vai embora sem saber exatamente para onde ela iria. Ela sabia ler e sabia escrever. E a única profissão que ela tinha, ou o único ofício que ela conhecia, era ali moldar o barro, né? A herança ali do trabalho que foi passada da sua mãe para ela, esse conhecimento. E aí ela não sabe o que vai fazer. Quando chega na cidade, ela desce na estação do trem. A primeira coisa que ela faz é ir até uma igreja. Ela vê as portas da igreja muito bonita, uma igreja muito enfeitada. Ela entra ali naquela igreja com toda a sua humildade, com a sua trouxinha no braço, senta nos bancos, ouve ali o sermão do padre, e o que chama a atenção nela é o fato de o padre estar com uma roupa muito limpa. Ela olha para os lados e vê as pessoas com roupas muito limpas, ela está com um tercinho muito velho, desgastado na mão, enquanto as outras pessoas trazem terços muito bonitos. E ela fica ali, encolhida. No final do sermão do padre, as pessoas vão embora. Ela tentou ou ainda pensou em pedir das pessoas que estavam ali na igreja para ficar ali dentro, mas ela não teve coragem. A Ponciá era bastante tímida. Então ela sai da igreja, fica ali pela calçada sem saber exatamente o que fazer. Ela decide que ela vai dormir ali mesmo. Então ela começa a ajeitar a sua trouxinha e nesse momento chegam outros moradores de rua, ficam ali do lado dela, dividindo o frio, dividindo aquele espaço na porta da igreja. No dia seguinte, quando ela acorda, ela decide que ela vai procurar emprego. Então ela começa a perceber como é que era o comportamento das outras pessoas, dos outros pedintes, né? Aqueles moradores de rua que estavam dormindo ali com ela. Ela percebe que eles começam a pedir. Tem uma moradora que inclusive fala para ela assim: minha filha, você pode apertar um pouquinho os seus olhos, fingir que você é cega e estender a mão para pedir, para que as pessoas te deem dinheiro. Mas ela pensa, eu não sou cega, isso é injusto, eu não vou mentir para as pessoas, eu quero um emprego, eu quero alguma coisa para me sustentar. Eu vim aqui para a cidade para ganhar vida, para me estabelecer, para comprar uma casa, e eu vou voltar para o interior para buscar minha mãe e para buscar o meu irmão. E aí ela vê a missa começando ali na igreja. Ela tem a ideia de abordar as pessoas que estão saindo, perguntando se as pessoas precisam de uma jovem para trabalhar. Eu estou procurando trabalho, você pode me oferecer trabalho? As pessoas vão saindo e algumas rejeitam, até que ela encontra uma mulher que fala assim para ela: eu não estou precisando de ninguém para trabalhar para mim, mas eu tenho uma prima que talvez esteja precisando. Ela deu o endereço para Ponciá. E no dia seguinte, a Ponciá estava na casa dessa mulher que estava precisando de uma faxineira. E aí ela vai começar a trabalhar na casa dessa mulher, vai trabalhar bastante. Ela não conhecia como é que era o estilo de vida das pessoas da capital, mas ela vai aprender. Ela trabalha bastante, trabalha como empregada, faz a faxina, e ela começa a juntar um dinheirinho para conseguir dinheiro para comprar um barraco, uma casinha para trazer a sua família. Até que finalmente ela consegue, ela compra esse barraco, essa casa no morro, numa favela, e ela precisa achar a sua família. Ela decide que ela vai voltar até a Vila Vicêncio para tentar reencontrar os seus parentes e trazê-los para morar com ela. Pessoal, eu esqueci de falar um detalhe, tá? Antes da Ponciá partir, ela viu também a morte do seu pai. O pai dela morreu inesperadamente, né, de uma hora para outra, provavelmente ali de problemas cardíacos. Então ela deixa a mãe, deixa o irmão e parte para a capital, e agora ela quer voltar para buscar a sua mãe e o seu irmão. Só que eu vou dar uma pausa agora na história da Ponciá, porque o irmão da Ponciá, ele também, depois que a sua irmã vai embora, ele decide que ele também vai para a cidade, ele vai tentar ganhar a vida e vai tentar melhorar, vai comprar uma casa para tentar cuidar da sua mãe e da sua irmã. Então vou dar uma pausa na historinha da Ponciá para a gente acompanhar a trajetória do irmão dela, o Luandi, ou Luandi, eu não sei como é o que pronuncia, Luandi Vicêncio. Então o Luandi, ele vai também sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, para a capital,
Quando ele chega lá, ele também, assim como a Ponciá, fica sem saber o que fazer. Ele resolve ficar ali pela estação, ele dorme num banco e é acordado por um soldado, que é o soldado Nestor. Ele nem se importa tanto com a abordagem do soldado Nestor, porque o cara é negro. E ele fica impressionado, meu Deus, aqui na cidade os negros eles também têm voz, o negro manda, o negro pode mandar bater, pode mandar prender. Ele é agarrado pelo braço e o soldado Nestor leva ele até a delegacia. E aí ele vai se explicar para o delegado e para um outro soldado branco que ele estava fazendo ali, que ele tinha vindo do interior, que ele estava tentando ganhar a vida na cidade grande. O delegado entende que ele é apenas um cara que veio da roça e oferece emprego. Ele fala, cara, a gente está precisando de um faxineiro aqui dentro da delegacia. Se você for um cara que é bom de trabalhar, você pode ficar por aqui. A gente está precisando ali que limpe as escadas. E o Luande, não, tá certo. O importante é que eu quero emprego, eu quero ganhar vida, quero buscar minha irmã, quero buscar a minha mãe que ficou lá na vila. E aí ele começa a trabalhar. Ele trabalha obstinado com aquele sonho de um dia também se tornar soldado. Porque lá na capital, os homens negros também tinham essa possibilidade de ascensão social. Ele achava que era o ápice da vida, poder bater, poder mandar. Ele tinha o soldado Nestor como um modelo a ser seguido. E o soldado Nestor é uma figura muito bacana com o Luande. Ele realmente o trata ali como um irmão, talvez pelo fato dele ser negro também, e pelo fato do soldado Nestor talvez ter passado as mesmas dificuldades que ele passou quando chegou ali na capital. Então ele vai dizer, Luande, você pode sim um dia se tornar um soldado, mas para isso você precisa aprender a ler. E o soldado Nestor começa a ensinar as letras ali para o Luande, que é um aluno assíduo, trabalhador, nas horas vagas. O Nestor leva o Luande para um bordel, para um prostíbulo ali na cidade. E o primeiro fato ali que vai ser uma grande desilusão na vida do Luande é que ele vai se apaixonar pela prostituta Belisa, que é uma mulher negra também. Ela também veio da roça, veio do interior tentando ganhar a vida na cidade grande. Ela começou a trabalhar bastante como empregada, juntou grana, mas ela foi roubada. E aí ela simplesmente decidiu se jogar na vida de prostituição. E ele se apaixona pela Belisa, em um desses encontros que ele vai ter, ela vai recebê-lo como cliente. Acontece que os dois se apaixonam e o Luande, ele vai começar a sonhar. Ele tem vários sonhos agora. Primeiro, encontrar a família dele, encontrar a irmã, que ele não sabe para onde está. O soldado Nestor, em diversos momentos, vai tentar encontrar essa irmã junto com ele e ele não sabe do paradeiro da sua irmã Ponciá. O segundo sonho dele é trazer a sua mãe também, né? Encontrar mãe e irmã, se tornar soldado e casar com a Belisa, né? E a vida dele está toda encaminhada, ele está dando um duro danado ali na delegacia. O problema é que o cafetão, né? O cara que era o responsável ali pelo prostíbulo, enciumado pelo fato da Belisa já estar preparando um enxoval ali para casar com o Luande, ele acaba assassinando a Belisa. E aí o Luande vai ficar muito triste, muito chateado, vai ser um evento muito trágico na vida dele. E ele tinha acabado de conseguir concretizar um dos seus sonhos, que era se tornar soldado. Então ele ia se casar com a Belisa, comprar uma casinha para os dois, ele ia trazer a sua mãe, a sua irmã, mas o grande amor da sua vida havia sido assassinado. Pessoal, vamos dar mais uma pausa aqui na história do Luande, porque a mãe da Ponciá, que ficou sozinha lá na vila, também resolveu mudar de vida. Ela simplesmente ficou muito triste com a partida dos dois filhos, trancou a porta de casa e foi andar de vila em vila, procurando os filhos e esperando o momento certo dela também partir para a cidade. A mãe deles, ela é muito mais medrosa, ela tem muito mais medo de deixar todas as suas raízes, de deixar a sua família, os seus parentes para trás e tentar a vida na cidade grande. Em um determinado momento, a Ponciá, ela volta para o interior e encontra a casa vazia. Não está a sua mãe, que está vagando ali pela vila, o seu irmão também foi embora. Ela encontra a casa com muito mato ali do lado de fora.
ela entra em casa, não encontra nada. Quando ela era criança, ela fez um bonequinho do vô Vicêncio, né? Ela tinha uma memória muito viva da feição dele e fez modelou um bonequinho de barro que ela esqueceu de levar quando ela foi embora. Ela revira as coisas ali da casa, abre um baú e encontra esse bonequinho de barro que ela havia feito. Ela bota na trouxinha dela, olha para trás, chora, sente saudade, tenta saber onde estava a mãe, onde estava o irmão, mas ninguém da comunidade consegue dizer para ela. E ela simplesmente parte, ela vai embora. Quando a Ponciá retorna dessa viagem que ela havia feito para a Vila Vicêncio, ela se apaixona por um homem que em nenhum momento é nomeado, tá? O livro só fala o homem de Ponciá, o homem de Ponciá. Ela se apaixona por ele, que é um trabalhador da construção civil, ele é um pedreiro, né? E ali acabou rolando um clima entre os dois. Quando ela saía do trabalho, ela conseguia vê-lo ali na construção que ele trabalhava. O livro não dá detalhes de como foi essa aproximação, mas eles acabam se casando. Gente, só que o relacionamento deles é bem diferente. O marido da Ponciá, ele é um cara também marcado, é um homem negro também, marcado pela dor, pelo sofrimento, pelo trabalho exaustivo. É um casal que não conversa. Em diversos momentos a Ponciá pensa, poxa, eu queria um homem em que eu pudesse conversar, que eu pudesse dizer o que eu penso. A Ponciá é uma mulher que costuma ficar passando muito tempo pensando, né? Ela pensa muito no passado, pensa no vô Vicêncio, pensa nas suas angústias. E os homens desse livro, eles têm uma característica que é ser muito fechado, né? Muito calados. E ela vai dizer que a vida dos homens negros, ela é tão ou mais triste do que a das mulheres. E essas dificuldades de convivência entre ela e o seu marido vão ficar mais acentuadas pelo fato de ela perder todos os filhos que ela engravidou 7 vezes e todas as 7 gravidezes ela perdeu o bebê, né? Então a relação deles começou a ficar muito distante. Ela comenta que as relações que eles iam ter, as relações sexuais, era algo muito assim, não havia prazer, ela fazia por obrigação. E aí o marido dela, ele começa a se tornar um cara bastante agressivo. Quando ele via que a Ponciá passava muito tempo pensando, divagando, pensando na vida, ele dava soco na Ponciá, soco na costela, porque ele precisava de ajuda, ele precisava de alguém que preparasse sua marmita para ir para o trabalho, né? E tem uma cena muito forte desse livro, que é o momento em que a Ponciá, ela fica fora de si, ela fica pensando no passado, no presente, na tal da herança que o avô deixou para ela, que ela ouviu, e o marido dela fica nervoso, dela tá ali divagando, olhando fixo. Ela tinha uma mania de ficar sentada num banco, olhando pela janela, olhando fixo, e aí o marido dela vai encher ela de porrada, gente, vai fazer sangrar o nariz, né? Ela sentia muita dor ali, apanhando, e depois ele se arrepende, ele percebe que a mulher dele estava doente, né? As pessoas ali, os seus vizinhos, começam a pensar ou falar para ele que ele deveria interná-la num hospício. Ele fica muito compadecido com a situação dela, se arrepende e começa a demonstrar ali situações de carinho, né? Prepara o café. E a Ponciá começa a pensar, será que esse homem, ele está conformado com a vida que a gente leva? Eu sirvo a comida dele numa lata vazia de goiabada, só tem o feijão, só tem o toicinho, a gente vive com enormes dificuldades. E para ele a vida tá bom, a vida é isso. E ela passa muito tempo pensando, e esse casal acaba cada vez mais se distanciando no tempo. Pessoal, o irmão da Ponciá, o Luande, já ali se tornando um soldado, mas tinha perdido a sua grande amada, que era Belisa. Ele resolve ir até o interior para trazer a mãe dele de volta. Ele já tinha um dinheirinho, já conseguia ali comprar uma casa, só que quando ele volta, ele não encontra sua mãe, tampouco a sua irmã, e ele tem um encontro muito marcante com uma feiticeira, uma preta velha,
que se chama Nengaquanda, não sei se é assim que pronuncia o nome. Ela era uma mulher muito sábia e ela começa a falar para ele: meu filho, ela usa uma frase muito enigmática, você quer tanto ser soldado, mas para que você quer ser soldado? Para bater com a chibata no couro daqueles que são seus irmãos? Né? Ela usa ali umas frases meio dúbias, censurando o sonho do Luande de ser um soldado. O Luande não dá muita bola, volta ali para a capital. Ele está muito triste por causa de não ter encontrado sua mãe, de também não ter encontrado, de a sua amada ter sido assassinada, Belisa. Até que a mãe da família, a Maria Vicêncio, ela resolve partir. Ela tem um encontro também com essa mulher sábia, a Nengaquanda, e ela fala: olha, vai chegar o momento certo de você encontrar os seus filhos, mas para isso você precisa partir para a cidade. E a Maria, depois dessa conversa, vai ali com a cara e com a coragem também, sem nada, só com a trouxinha dela na mão. Só que quando o Luande foi para o interior, ele deixou um bilhete com o endereço da delegacia para essa mulher, para essa Nengaquanda. E a Maria, a mãe, parte para a capital e procura imediatamente o endereço da delegacia. Quem é o primeiro a receber é o amigo do Luande, que é o soldado Nestor. E aí o Nestor, ele leva a mãe, a Maria Vicêncio, até a delegacia, e é quando acontece o encontro do Luande e da sua mãe. O encontro deles é muito caloroso. O Luande finalmente conseguiu encontrar a sua mãe, eles se beijam, se abraçam. O Luande pergunta para Maria sobre a Ponciá, ela não sabe dizer, ele também não sabe onde eles se encontram, onde ela se encontra. E aí eles dizem: nossa meta de vida a partir de agora é tentar encontrar a nossa irmã, tentar encontrar onde é que ela está. E aí um belo dia, o Luande, já soldado, já morando com a sua mãe, ele está ali pela estação de trem e ele ficava com um olhar muito atento, porque ele tinha a esperança de que um dia ele fosse encontrar a sua irmã. E o encontro aconteceu. Ele estava trabalhando ali na estação do trem, ele viu uma moça andando de um lado para o outro. Sim, gente, a Ponciá, ela foi embora de casa, ela deixou o marido para trás e passou a andar lá ali na estação com o bracinho para trás, imitando o braço cotoco do vô Vicêncio. E aí ela estava como uma doente mental, como uma louca ali na estação. O Luande viu e reconheceu imediatamente que se tratava da sua irmã. O interessante é que ela está ali andando de um lado para o outro na estação, e o marido dela está de longe, vendo a cena, talvez preocupado, né, com o fato de acontecer alguma coisa com ela. E quando o Luande se aproxima da sua irmã, ele abraça, beija, não fica muito claro se ela reconhece o seu irmão, mas o marido dela não intervém, ele deixa o Luande ir embora com a Ponciá Vicêncio. Pessoal, no final desse livro, a família finalmente se encontra, né? Daí para frente eles resolvem voltar para o interior, voltam os três, Luande, a Maria e a Ponciá. A Ponciá finalmente tem contato com todos aqueles elementos da sua infância, com o barro, com a comunidade, e é desvendado para a gente nas últimas folhas de maneira muito lúdica, de maneira muito bonita, do que se trata a herança que o vô Vicêncio deixou para Ponciá. Gente, a herança não é nenhum tipo de bem material, mas é a força de viver que vem das raízes aí desses ancestrais. É um povo marcado pela dor, marcado pelo sofrimento, mas é um povo forte, é um povo que resiste, assim como os seus ancestrais. É uma resistência, é uma consciência negra que vai se perpetuar daqui a muitas gerações. Como eu falei para vocês no início, é um livro belíssimo. Eu não sei se a gente pode dizer que esse livro teve um final feliz, né? Sim, a família se reencontra, os sonhos, eles foram desfeitos, né? Alguns parcialmente concluídos, outros desfeitos, mas eu acho que a grande mensagem aqui desse livro é que a força dessas pessoas que são marcadas ali por um passado escravocrata, ela vem da união entre eles, né? Da união através da raça,
da união através da família e da força que vem dos seus ancestrais. Enfim, pessoal, esse livro foi fantástico, eu amei essa leitura, recomendo que você faça a leitura, vale super a pena. Então é isso, deixa aqui nos comentários o que você achou a respeito dessa minha resenha, curte esse vídeo, compartilha aí para os teus amigos, que isso vai me ajudar bastante aqui no canal. Então aguardo vocês até a nossa próxima resenha, um grande abraço, tchau, tchau!